Bom, Bo- Boa tá. tarde, gente. Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um encontro de estudos humanistas, né? Hoje nós teremos a discussão, a continuação da discussão do livro Transformam as Encruzilhadas, do Davidson Faustino, no qual nós estaremos discutindo as páginas 196 a 226 com a maravilhosa e fenomenal facilitação da Nazaré. Por favor, sinta-se à vontade, Nazaré. Tá ok, obrigada. Você não devia usar tantos elogios assim, né? A gente fica comprometida. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu preciso, assim, dar uma retomadinha, porque como a gente está cortando um capítulo no meio, né? E depois, na verdade, cortando também um tópico do capítulo, eu preparei para a gente dar uma retomadinha, não no conteúdo, não, mas só no sumário, né? Que isso que a gente vai discutir está dentro do capítulo em que o Davidson Faustino discute Franz Fanon e os fanonismos no Brasil, né? É, e aí o item 4.1 desse capítulo é quando Fanon chegou ao Brasil, e o 4.2, que é o que a gente vai terminar hoje, né? O 4.1 e o 4.2, o 4.1 foi exposto pela Paula semana passada, e também o início do 4.2, que é os condenados, a luta de classes e a nação. A gente vai terminar esse tópico hoje e dar um início bem pequeno, breve, para o tópico seguinte, que é o 4.3, o ativismo negro dos anos 80 e a autenticidade negra, a retirada das máscaras brancas. Mas realmente, quer dizer, as páginas aqui são bem introdutórias ainda sobre essa questão. Então, para a gente primeiro terminar esse 4.2, os condenados, a luta de classes e a nação, lembrar que acho que a gente tem aí como pano de fundo essa articulação, né, no Brasil, a partir das relações dos pensadores brasileiros, de alguns deles, né, com Franz Fanon, dessa articulação do debate sobre raça e descolonização ao debate sobre a luta de classes e o imperialismo. Então, ele pega alguns autores que vão tratando dessa questão, né? Trazendo a identidade nacional como contraponto ao imperialismo e ao colonialismo, e trazendo a questão da autenticidade, né? Como contraposta à alienação e tal, e como horizonte político comum da brasilidade inclusiva. E aí a Paula trouxe para a gente, então, a gente já tinha lido na semana passada, dentro desse contexto, o pensamento do Paulo Freire, do Glauber Rocha, né, nas suas relações com o Franz Fanon, e hoje ficaram, então, Florestan Fernandes, Renato Ortiz e o Ottaviani, para a gente discutir aqui dentro dessa perspectiva, né. É, eu vou fazer alguns comentários, né, das minhas anotações de leitura, e aí começando pelo Florestan Fernandes, e dizendo para vocês que, assim, que talvez de todos o que esses autores que ele traz aqui, né, é, desde o Paulo Freire até o Ottaviani, eu fiquei muito impactada com essa leitura sobre o Florestan Fernandes aqui. Semana passada a gente falou, vamos estudar a pedagogia do oprimido, né? Em seguida, e agora eu fiquei com vontade de estudar Florestan Fernandes também. Mas, enfim, o que eu consegui separar aqui, né? O que o Faustino vai trazendo para a gente, a informação de que o Florestan conhecia e respeitava o trabalho do Fanon, desde a década de 60, mas ele traz a indagação de se isso poderia se pensar, a partir disso, seria possível estabelecer relações teóricas entre os dois pensadores. E aí ele vai retomando inicialmente
alguns estudos sociológicos que se debruçaram sobre essa questão, né, para ir colocando elementos aí para a gente pensar a respeito dessa aproximação teórica entre os autores. Então, ele começa marcando algumas questões, assim, como a opção pelos de baixo, que a gente encontra no Florestan Fernandes, como algo que ressoaria a opção pelos condenados da terra, do Fanon. Ele vai também encontrar ecos de Fanon a partir de outros estudiosos, né? Vai trazer ecos de Fanon na ideia de impactos subjetivos do preconceito racial que aparece no Florestan Fernandes, enfim, esses temas comuns, né? Temas como o preconceito, a experiência e a subjetividade, como temas que aproximariam Fanon, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Virgínia Bicudo e outros. E depois ele vai marcando a discussão sobre a violência, e eu acho que ele começa a apontar algumas coisas mais detidamente para a gente, do pensamento do Florestan Fernandes e das relações possíveis com o pensamento de Fanon. Citando uma aula que o Florestan Fernandes ministrou em junho de 1980, sobre a questão da violência, e estou localizando aqui, que a aula chamava Nos Marcos da Violência, depois foi publicada e tal, e nessa aula se encontra, se percebe também a retomada por parte do Florestan Fernandes de alguns argumentos do Fanon e de outros autores marxistas sobre a questão da violência. Acho que a gente já falou um pouco disso, tanto com o Glauber Rocha quanto com o Paulo Freire, né? Mas aqui a gente tem a questão de que nessa aula o Florestan Fernandes teria buscado explicitar a violência própria, a dominação de classe nas sociedades do capitalismo periférico. E aí, para fazer isso, ele vai colocar uma atenção especial no preconceito e na discriminação racial no Brasil. E relaciona isso às suas origens, né, às suas raízes coloniais e escravocratas. E aí, vou citar um trecho do texto do Faustino. Para ele, Florestan, o famoso preconceito de não ter preconceito é uma forma exacerbada de autodefesa coletiva do código moral e do sistema de valores dos estratos sociais dominantes, negando ideologicamente para si a violência colonial. Esse artigo, para o Faustino, ele é todo um diálogo explícito, na verdade, com temas que estão presentes no primeiro capítulo do Condenados da Terra. O Florestan Fernandes vai dizer que se a violência é incorporada aos princípios daqueles a quem é atribuída a responsabilidade de defender a ordem, a moralidade ou a religião, e todo um padrão de civilização, é objetivada como um direito natural dessas pessoas, né? E, portanto, isso provocaria a perda da legitimidade da contra-violência organizada pelas classes subalternizadas em resposta a essa violência primordial. Então, de novo, aquela ideia, quer dizer, a violência é do opressor, é do colonizador, né? E a violência do colonizado, do subalternizado, do oprimido na verdade, uma contra-violência em resposta a essa violência primordial própria do sistema capitalista, do colonialismo, enfim, né? Então, ele vai, de certo modo, defender o direito da classe trabalhadora de praticar
a contra-violência revolucionária. Agora, uma coisa interessante, então, essa discussão da violência, não sei, eu acho que ela já tinha aparecido de alguma forma também lá no Paulo Freire e também no Glauber Rocha, ela reaparece aqui nessa relação com o Florestan Fernandes, mas tem um outro aspecto que é a tematização das particularidades do capitalismo periférico, né, das contradições que esse capitalismo tem e que emergem a partir da colonização, que também parece ser alguma coisa comum ao pensamento do Florestan Fernandes e do Frantz Fanon, né? O Florestan Fernandes, ele vai problematizar as estruturas da sociedade que são herdadas da era colonial, da escravidão, identificando o negro, então, como o elo mais frágil. Eu queria achar aqui o momento em que ele fala disso. Ai, o livro físico é muito melhor, gente. Aqui. Então, o Faustino diz que o Florestan problematiza essas estruturas herdadas da era colonial ou da escravidão e identifica no negro, aí ele cita, né, o elo mais frágil e o polo mais explorado de uma sociedade de alta concentração de riqueza, de poder e de prestígio social. Mas também o marco de referência da ruptura para frente. Aqui, o Florestan vai questionar o que ele chama de uma razão dualista, que antagoniza o dentro e o fora desses estados né, que tem um passado e uma herança colonial, né? Analisando uma contradição que eu acho que é muito interessante, que fala muito sobre coisas que a gente segue vivendo, né? No século XXI. O Florestan vai olhar para a herança colonial como alguma coisa que vai sendo constantemente atualizada por novas necessidades de acumulação capitalista, que visam a manutenção de privilégios e que expressam, assim, formas de colonização que vão transcender temporalmente o período oficial do colonialismo latino-americano e brasileiro. Então, ele vai colocando como que essa história colonial ela vai se recompondo simultaneamente a partir de dentro, pela dominação burguesa, e a partir de fora também pela dominação imperialista. E vai produzindo constantemente novos modelos de desenvolvimento capitalista que exigem, isso que eu achei mais interessante, a conciliação do arcaico, do moderno e do ultramoderno. Ou seja, a articulação das antigas estruturas coloniais bem visíveis a novas estruturas coloniais disfarçadas. Então, o que eu entendo aqui é como se ele estivesse dizendo, e ele vai desenvolvendo essa ideia, de que não é possível para esse capitalismo periférico, né, desses países periféricos, não é possível que ele exista sem a manutenção e a reedição dessas estruturas coloniais. Então, é quase como se fosse condição para
condição e característica desse capitalismo periférico. Com isso, ele também vai estabelecer uma relação com um debate que tem início no começo do século XX, mas que vai seguir por algumas décadas adiante, que se refere ao papel da burguesia nacional nos países periféricos do capitalismo. E aí, como, por exemplo, os partidos comunistas, num dado momento, entendiam e propunham a necessidade de alianças estratégicas entre as burguesias nacionais e os trabalhadores. Então, é como se a questão nacional, ela prevalecesse sobre essa questão da luta de classe, né? E aí, o que o Faustino traz para a gente aqui é que tanto Frantz Fanon como Florestan Fernandes, na verdade, vão divergir dessa ideia de modos diferentes. Ele diz aqui, o Faustino, no caso de Frantz Fanon e de Florestan Fernandes, o pessimismo com as debilidades da Revolução Burguesa nos países colonizados sugerem uma divergência em relação às clássicas posições defendidas pelos partidos comunistas, essas que eu falei, né? Como é possível ler nesse diagnóstico pessimista em relação às burguesias nacionais africanas. Então, aqui é o Fanon falando. Ele vai falar da fraqueza clássica, quase congênita da consciência nacional dos países subdesenvolvidos, não é apenas a consequência da mutilação do homem colonizado pelo regime colonial, ela é também resultado da preguiça da burguesia nacional, da sua indigência, da formação profundamente cosmopolita do seu espírito. A burguesia nacional que toma o poder no fim do regime colonial é uma burguesia subdesenvolvida. Seu poder econômico é quase nulo e de qualquer forma, sem medida comum com o da burguesia metropolitana que ela pretende substituir. Então, veja, quer dizer, ele vai colocar a burguesia nacional nesse lugar, e o Florestan vai, nos termos dele, vai dizer que ele vai atribuir ao caráter retardatário da Revolução Burguesa nessa periferia do capitalismo, é esse caráter que vai levar a sociedade como um todo ao que ele chama de circuito fechado, a um circuito fechado ao desenvolvimento verdadeiramente democrático e social, em que o Estado elitista, ele é antagônico à nação e ao povo, em nome da autodefesa do privilégio pela violência sistemática, organizada, institucionalizada e legitimada, através do poder concentrado, de forma a reproduzir-se perenemente no futuro, da mesma forma que se reproduziu no passado. Então, de novo, essa coisa, quer dizer, que para o capitalismo existir, nesses países periféricos, né, na sua periferia, ele precisa reeditar as estruturas coloniais, né? E é isso que caracterizaria isso que ele chama de circuito fechado, né? Essa ideia de que nós teríamos nós estaríamos com um circuito fechado para o desenvolvimento democrático e tal, e ele vai olhar que as raízes econômicas e sociais desse circuito permitem que a eclosão modernizadora apenas se efetive a partir da manutenção e da atualização do mundo colonial. Então, isso para mim é uma chave muito interessante, eu acho, da discussão do pensamento dos dois autores, para a gente, inclusive, pensar relações sociais hoje,
e os desdobramentos aí no desenvolvimento do capitalismo, né? Essa relação com o colonialismo e a sua perpetuação, de certo modo, né? Então, a chave para o Florestan Fernandes, a chave para entender isso que ele chama de circuito fechado é o processo de descolonização interrompida a que a periferia capitalista está submetida. Então, é como se a descolonização nunca tivesse se completado, ela tivesse sido interrompida e permanece sendo permanente, né, permanece sendo interrompida pelas necessidades de funcionamento do próprio capitalismo. Então, quer dizer, o capitalismo faz uso das estruturas coloniais para se renovar nesses países. Então, ele vai apontar que por trás de uma aparente ebulição capitalista, a gente vai se deparando com estruturas coloniais que se fixam no mundo e que vão se tornando o outro lado necessário do capitalismo de periferia dos países colonizados ou ex-colonizados, ou não sei mais como é que a gente vai chamar isso. Ai, tá muito confuso, gente. Tá dando? Posso? Eu estou conseguindo seguir bem, Nazaré, pode continuar. Tá. Então tá bom. E isso, né? Isso até aqui a gente foi falando do Florestan Fernandes, mas essa questão dos riscos dessa descolonização interrompida, ela também aparece em Fanon. E aí tem aqui na página, para mim é página 196, mas eu sei que a gente não está regulado. Uma citação do Fanon em que ele vai dizer que a burguesia nacional não para de exigir a nacionalização da economia e dos setores comerciais. É que para ela, nacionalizar não significa pôr a totalidade da economia a serviço da nação, decidir satisfazer todas as necessidades da nação. Para ela, nacionalizar não significa ordenar o Estado em função de relações sociais novas, cuja eclosão se decida facilitar. Nacionalização, para ela, para a burguesia nacional, significa muito exatamente transferência para os autóctones dos privilégios herdados do período colonial. A burguesia nacional descobre que tem a missão histórica de servir de intermediário. Como se vê, não se trata de uma vocação para transformar a noção, mas, prosaicamente, de servir de cadeia de transmissão para um capitalismo obrigado à camuflagem e que se cobre hoje com uma máscara neocolonialista, né? Então, enfim, é essa ideia aqui do circuito fechado, que vai dando conta dessas questões. E aí, dessas ideias também, o Faustino vai dizer para a gente que o Florestan acaba por trabalhar com a ideia, com a hipótese do dilema social brasileiro, né? A hipótese de que a natureza específica da Revolução Burguesa em condições de dependência, né, colonial, traz em si uma impossibilidade de absorver socialmente as relações raciais. E aí, nesse contexto, ele acaba por refletir sobre o potencial de mobilização política da população negra em conjunto com as demais frações das classes exploradas. E aí ele vai retomar a discussão sobre a violência das classes dominantes e a sua relação com o medo
dos oprimidos. Então, eu acho muito interessante também como é que essas questões vão se vinculando, né? Essa questão da violência, né? E aí como que a violência assume também, essa violência do opressor, ela assume características que são referentes, ou que vão encontrar fundamentos no processo colonial e no processo de escravização. Ele chega a dizer que a escravidão institucionalizou todas as formas mais brutais de repressão e opressão que se poderia imaginar, de modo que o negro sofreu a violência intrínseca da sociedade da maneira mais intensa e prolongada que qualquer outro setor da população brasileira. Porém, é típico que grupos e classes dominadas acabem descobrindo dentro de si a capacidade de lidar com o medo. E então pode ocorrer que os chamados malditos da terra, ele usa malditos da terra ao invés de condenados, voltem à violência contra os seus opressores. Enfim, acho que são esses pontos, eu não sei se eu consegui, tá? Do Florestan Fernandes, acho que principalmente essa questão da violência, que ele começa e termina, né, nela, na relação com essa ideia do circuito fechado, do dilema social brasileiro e da natureza, vamos dizer, constitutiva aí dessas relações coloniais em relação ao capitalismo de periferia. Então, é como se para o capitalismo de periferia poder avançar, dos países periféricos poderem avançar, eles têm que reeditar estruturas coloniais, né? Enfim, e aí quando a gente pensa na elite brasileira, em tudo que a gente vive até hoje, eu acho que a gente vai encontrando muito conteúdo aqui para a gente poder refletir sobre essas questões. Mas vamos em frente, gente. Tudo bem? Posso seguir? Cristina José, fica à vontade. Bom, aí o Fernando Ortiz, eu vou tentar ser mais rápida, é que eu realmente eu fiquei impactada com essa discussão do Florestan Fernandes, mas assim, o Fernando Ortiz, ele vai tratar aqui da questão de autenticidade e nação. Ele traz o debate sobre a centralidade da cultura nacional para a luta contra o colonialismo como algo comum aos pensadores do ISEB e ao pensamento de Frantz Fanon. Então, acho que ele retoma aqui algumas coisas que a Paula já tinha trazido para a gente semana passada, né? E vai buscar de novo aquelas referências comuns, né? As influências comuns a esses pensadores todos, né? Hegel, Jovem Marx, Sartre, Balandier. E vai também mostrar que tanto os pensadores do ISEB quanto Fanon, né, em perspectivas diferentes, ele vai dizer, o Fernando Ortiz, o ISEB numa perspectiva reformista e o Fanon numa perspectiva revolucionária, pensar o colonizado como sujeito capaz de superar a dominação colonial. Então, ele traz essa aproximação, o Ortiz trata explicitamente dessa aproximação do ISEB com o pensamento de Fanon. Para ele, o principal aspecto da articulação entre esses pensamentos de Fanon e do ISEB é a ideia de nação. Gente,
Para ele, então, ele diz o seguinte: o nacional seria a base para se apreender a situação histórica concreta, e, ao mesmo tempo, o elemento que viabilizaria uma identidade autêntica que se contrapusesse ao colonialismo. Essa autenticidade nacional, segundo defende Ortiz, não seria nem para Fanon, nem para os esebianos um dado a priori. Pelo contrário, poderia ser descrita como um processo de identificação social que se conquista ao longo da luta contra o colonialismo. E aí ele vai também falar, de novo, da divergência, né? Ele já classifica né, o pensamento do Eusébio como reformista e o Fanon como revolucionário, e vai trazer, dentro dessa questão da ideia de nação também, diferenças a respeito de como esses pensadores veem o projeto nacional, e como eles veem o papel da burguesia, de novo, né, no contexto desses projetos nacionais. E aí, o Faustino diz para a gente que, enquanto o projeto nacional do Fanon se voltaria para o futuro, aqui é o Ortiz que faz essa análise, na verdade, né? Como uma utopia revolucionária, em que a burguesia, no caso de Fanon, ela teria de negar a si mesma como classe, em benefício do gênero humano. Então, eu não sei se fica... essa seria a principal diferença no projeto de nação, porque para o Eusébio, ao contrário, então veja, é uma discussão que já apareceu lá no Florestan Fernandes também, né? No Eusébio, o projeto se voltaria para o presente, o projeto de nação, como um programa ideológico desenvolvimentista. E esse projeto deveria ser comandado pela burguesia progressista. Então, enquanto o projeto de nação do Eusébio atribui a uma parcela da burguesia, parcela progressista da burguesia, digamos assim, o papel de comandar esse projeto, né, que seria um projeto ideológico desenvolvimentista, em Fanon, a burguesia teria que, para construir esse projeto de nação como utopia e tal, a burguesia teria que negar a si mesma como classe em benefício do gênero humano. Então, são duas posições totalmente diferentes aí, e o Ortiz vai se posicionar com o Eusébio na crítica que o Eusébio faz ao Fanon, a essa ideia dele, né, a esse projeto de nação utópico, e que, segundo o Eusébio, desprezaria o papel da burguesia nacional. Aí vamos lá, vou ler uma citação do Ortiz a respeito disso. Ele vai dizer que Fanon procura entender o porquê deste ato entre o projeto de libertação nacional e uma realidade africana pontilhada por lutas tribais e a emergência de uma burguesia local, e a emergência de uma burguesia local. Incapaz, e aí é Ortiz dizendo sobre o Fanon, incapaz de apreender corretamente essa nova situação, ele chega inclusive a afirmar em suas críticas que a vocação de uma burguesia nacional seria de se negar enquanto burguesia, de se negar enquanto instrumento do capital para tornar-se totalmente escrava do capital revolucionário que constitui o povo. E aí, para Ortiz, isso evidentemente é um contrassenso. Deu para entender, gente? Sim, todo mundo leu, né? O texto está bem melhor que eu. Mas acho que aqui é isso, né? Ele vai trazer a ideia de nação como essa principal articulação entre o pensamento do Eusébio e o pensamento do Frantz Fanon,
e vai identificar, então, aí eu já vou fechando essa parte do Ortiz, ele vai identificar como um núcleo central aí da proposição fanoniana o racismo e a questão nacional, como sendo, então, as chaves analíticas para entender a crítica que ele faz do colonialismo, entendendo ainda que a nação, mais do que o racismo, teria esse estatuto teórico mais central, né? Ele diz: vimos como o conceito de situação colonial tem uma importância capital para o pensamento de Fanon. Entretanto, essa presença opressiva exige ser negada. Isso significa que o mundo colonial só pode ser corretamente entendido quando contraposto a uma outra referência, que é a unidade nacional. E a nação, então, seria, na leitura de Ortiz, a categoria através da qual, né, essa superação se realizaria em Fanon. A independência vai se configurando como processo de descolonização, a luta contra o colonialismo e, talvez mais importante ainda, a desalienação do próprio homem. Então, a Constituição da Unidade Nacional teria aqui uma centralidade, é o que o Ortiz frisa. E aí, indo para o Ottaviani, então, ele vai trazer a questão da racialização. Ele se aproxima das posições do Florestan Fernandes sobre as contradições estruturais que definem um país subordinado, né? Então, essa coisa do capitalismo e do colonialismo. E aí, num texto mais recente, quer dizer, mais recente, porque é do século XXI, tá, gente? 2004, já tem mais de 20 anos, mas é mais recente do que esses outros que a gente vinha falando. É um texto chamado Dialética das Relações Sociais, né? O Fanon, eu não estou retomando aqui, tá, gente, para não gastar muito tempo, eu só falando dessa retomada das ideias do Florestan Fernandes, de como é que ele vai dialogando e tal, mas como é que ele traz essa questão da racialização, então, já em 2024, em que ele vai tentar, nesse texto Dialética das Relações Raciais, relacionar temas como identidade, alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e hierarquização, dominação e alienação, e relaciona esses temas às recentes transformações na sociedade capitalista. E aí, o que é interessante que a gente encontra aqui é que essa nova velha realidade de exploração implícita à sociedade moderna atualiza-se a partir da intensificação ou do surgimento de novas expressões de racialização. Então, isso aqui também eu achei muito interessante, porque Ottaviani vai dizer em 2004 que a gente está novamente, que a gente vive novamente, né, está em curso novamente um vasto processo de racialização do mundo. E aí ele vai dizer que aquilo que aconteceu em outras épocas, né, a começar pelas grandes navegações, os descobrimentos, as conquistas e as colonizações, volta a ocorrer no início do século XXI, quando, novamente, indivíduos, coletividades, povos e nações são levados a se dar conta de que se definem também ou mesmo principalmente pela etnia. A metamorfose da etnia e raça, a transfiguração da marca ou traço fenotípico em estigma. E aí ele vai dizer, século XXI, continuam a se desenvolver operações de limpeza étnica, praticadas em diferentes países e colônias, compreendendo inclusive países de primeiro mundo. Aí ele diz essa prática que foi oficializada pelo nazismo nos anos da guerra, né? E que vem atingindo
outros povos, outras etnias. E aí ele diz o seguinte, eu vou ler, aqui são palavras do Ottaviani: em nome da civilização ocidental, colonizando, combatendo ou mutilando outras civilizações, outros povos ou etnias, a guerra de conquista travada pelas elites governantes e classes dominantes norte-americanas em 2002 no Afeganistão e em 2003 no Iraque, pode perfeitamente fazer parte da longa guerra de conquistas travadas em várias partes do mundo desde o início dos tempos modernos, como exigência da missão civilizatória do Ocidente, como fardo do homem branco, como técnicas de expansão do capitalismo, visto como modo de produção e processo civilizatório. Enfim, ele vai citar, o Ottaviani vai citar a pele negra, máscaras brancas, explicitamente, para dizer que é a dialética das relações sociais em suas implicações políticas, econômicas e culturais que produz a racialização, metamorfoseando etnia em raça. Eu acho que é suficiente. Ele vai aqui depois desenvolver um pouco mais essa questão também de como isso tem reflexos subjetivos, né? Retoma a ideia de que a questão racial pode ser vista no limite como uma expressão da dialética escravo e senhor, né, que a gente também já passou por aí. E, enfim, reitera essa ideia de que a história do mundo moderno é uma história de racialização do mundo. E aí ele vai fazendo perguntas, né, o que foi o mercantilismo, o colonialismo, o imperialismo, o globalismo, para eles todos são diferentes ciclos dessa história do mundo moderno, do capitalismo e da racialização do mundo. A racialização do mundo está em curso. Numa reflexão sobre a questão racial no Brasil, somos obrigados a reconhecer que, simultaneamente, está havendo algo de diferentes gradações em muitas partes do mundo e que esses surtos de diferentes manifestações de racismo e intolerância estão imbricados com a dinâmica da sociedade. E aí, bom, enfim, nesse conjunto de pensadores, acho que dá para ele fecha o Faustino diz que, embora o eixo da análise seja a luta de classes, e é para o Ottaviani também, o racismo e a racialização aparecem como elementos centrais à devida tematização da própria luta de classes, né? Então, a ideia de que não dá para pensar, acho que no fim de tudo é um pouco isso, não dá para pensar a luta de classes sem pensar o racismo e a racialização, né? E não dá para pensar o capitalismo dos países periféricos sem reconhecer a permanência das estruturas coloniais e neocoloniais. Acho que é basicamente isso, gente. Gente, sobre o ativismo negro, eu acho assim que eu teria poucas questões. Eu acho que talvez mais esse comecinho, porque eu penso que ele vai se desenvolver melhor essa questão. E aí, se for o caso, eu até posso retomar alguma coisa no nosso próximo encontro. Porque aqui ficou, as páginas que ficaram para mim é bem o comecinho disso, e acho que é só interessante marcar, aproveitando que a gente estava falando desses, dando continuidade, né, a esse tópico dos condenados à luta de classe e à nação, que o Faustino vai dizer para a gente o seguinte, que enquanto os autores desse bloco anterior, que a Paula começou a apresentar na semana passada, e eu tentei terminar a apresentação hoje, eles se uniam
sob a influência do anticolonialismo eusebeiano e do terceiro mundismo revolucionário, na busca pela afirmação da identidade nacional como um projeto de autenticidade social a ser construída, para fazer frente aos circuitos fechados da periferia do capitalismo, no movimento negro, né, Fanon é chamado ao debate para sustentar a necessidade de uma autenticidade socialmente estruturada, mas em resposta ao racismo vivenciado no interior da nação brasileira. O movimento negro dessa época, da década de 80, ele vai se diferenciar do anterior porque ele inova substancialmente a sua forma de atuação, incorporando uma ação coletiva descentralizada e uma agenda transnacional que recolocou os temas relacionados às diferenças étnico-raciais, à identidade e à democracia. Então, para esses grupos dos movimentos negros, diferente do grupo que a gente estudou até agora, né, para quem a nação ou mesmo a classe representava o eixo da contradição social, nos movimentos negros, a recepção de Fanon por parte da militância se deu no mesmo sentido que a recepção estadunidense, identificando na afirmação da negritude e não no ethos nacional os elementos que se contrapunham à alienação. E aí ele vai trazer uma série de depoimentos e de fatos históricos que vão dando evidências desse tipo de apreensão do Fanon pelo movimento negro no começo na década de 80 do século passado. E aí destaca o associativismo negro, pelo tipo de recepção mesmo que fez do Fanon. E aí retoma, inclusive, algumas ideias do Ortiz que vai dar conta dessa coisa de que quando os pensadores brasileiros se apropriam teórica e ideologicamente de outras produções, né, se busca uma seleção ativa aí das ideias e tal. Então, a recepção, a compreensão de Fanon por parte do ativismo negro é marcada pela compreensão de que o pensamento do Fanon oferece uma ideia com força social interessante para uma parcela desse grupo. E aí ele vai trazer o movimento negro unificado, traz fatos históricos aqui, e se demora um pouco num encontro que aconteceu no Recife em 88, com o tema negro e a educação, em que se discutia abertamente, né, como a educação podia ser pensada em termos de transformação da sociedade colonizada, aponta os vários debates, traz elementos, trechos, mas ele traz, assim, então, para mim, o que fica de gancho para o que vem a seguir, que é a ideia de que o desfecho do debate, nesse contexto aqui de 1988, foi sugerido, entre outros, como desfecho do debate, foi sugerido o item, conhecer a nossa história, conhecendo a história da África. Então, embora pareça óbvio nos dias atuais, em que a educação das relações raciais tornou-se pauta pública a partir da alteração da LDB pelas leis 10.639 e 11.645, o trecho permite visualizar que a resposta proposta
pelo movimento negro brasileiro à colonização, entende a valorização da identidade negra como uma condição para dialogar com a pedagogia da libertação de Paulo Freire. E esse redirecionamento, esse direcionamento voltado à afirmação identitária, não será diferente nos autores que serão analisados a seguir e marca visivelmente o tipo de apropriação feita em relação ao pensamento de Fanon. Então, assim, é isso, gente. Aqui, para marcar um pouco a diferença, então, dessa apropriação por aquele grupo de intelectuais né, que ele foi, que o Faustino trouxe para a gente no tópico anterior, e a apropriação que o movimento negro faz, né? Então, enquanto uns se preocupavam com a identidade nacional, né, a luta de classes, reconhecendo a centralidade do racismo e da racialização, outros vão para essa questão da identidade negra, e acho que isso vai ser desenvolvido, então, melhor no segmento aí da nossa leitura. É isso, gente. Obrigada, viu? Bom, gostaria de agradecer a Nazaré pela facilitação magistral dela e convidar todos vocês a compartilharem, né, os seus afetos, o que vocês acharam da leitura, o que vocês interpretaram, como isso atravessa a vida, o trabalho de vocês. Que seja aberto a discussões. E vocês estão me ouvindo bem? Então, primeiro eu queria agradecer muito, Nazaré, foi muito bom, assim, acho que eu tinha lido, tinha alguns pontos que eu tinha ficado com algumas dúvidas aqui de conceito, então foi muito bom o jeito que você trouxe, com os trechos e dialogando bastante, acho que ajuda sempre a gente fazer esses grupos de leitura para entender. Eu queria trazer também que eu fiquei muito curiosa também para ler mais sobre o Florestan Fernandes aqui, que eu achei diferente, nunca tinha ouvido falar, então acho que ele traz pontos muito interessantes, né? Então, toda a parte de contradição, de como é formado até esse termo circuito fechado, eu acho que eu também nunca tinha visto isso tão claro em outros, né? Então, eu fiquei curiosa para ler mais, assim, então... e foi muito bom o jeito que você foi apresentando ele, né? De você ter trazido com mais detalhe ainda, porque tinha alguns pontos que eu estava precisando rever, retomar, assim, para condensar um pouquinho melhor, e eu gostei bastante. Para fazer um breve comentário, né? Vai ser muito interessante essa exposição do que o Florestan Fernandes faz a partir do Fanon, sobre a ideia do capitalismo moderno ser construída em cima das estruturas coloniais, né? Porque por se tratar vamos assim dizer, né, de temas diferentes, faz pensar que o colonialismo ele acabou, né? Quando ele apenas está desdobrando, sim, outras estruturas, né, que continuam se movimentando a partir das suas movimentações exploratórias, né? Me fez muito pensar exatamente aqueles marxistas assim, de esquerdas que acham que a única coisa importante é a luta de classes, né? Sem entrar por detalhes, né, na questão do racismo e nos outros tipos de violência sistêmicas que nós temos. Porque quando nós estamos assim colocando em pauta a ideia do colonialismo como um sistema de violência,
ele está literalmente dizendo que para haver exploração é necessário se usar do artifício da violência sistêmica de pessoas específicas, né? Nós não estamos falando apenas de classes, no caso dos países colonizados, estamos falando das mulheres, nós estamos falando dos povos negros, dos povos nativos indígenas, né? Nós estamos falando das comunidades locais, essas pessoas que têm seus modos de vida explorados. Quando a gente pega e desdobra isso claramente, nós vemos que a coisa é muito mais complexa, né? Não, eu acho que, em seguida, o interessante é pensar a ideia de nação. Eu acho que é exatamente naí que entra a complexidade. Como pensar uma nação que, de uma maneira ou de outra, vem da ideia de um comportamento, de uma identidade nacional, quando a luta ela acaba sendo seccionada. Fico pensando, né, que de nós aqui plenamente se identifica como brasileiro. Compra as lutas do nosso território como nossas lutas, sabe? Porque, de fato, eu acho que o brasileiro ele não cobra as lutas das pessoas que vivem nele. Acho que é aí que torna a dificuldade de ele criar uma identidade nacional, né? Ô, Guilherme, sabe que sobre isso que você está falando, eu fiquei pensando assim, que tem alguma coisa aqui, lógico, né, gente, eu também não tenho nenhum aprofundamento nesses autores aqui que o Davidson Faustino está trazendo para discussão. Mas para mim foi configurando muito fortemente, assim, uma ideia de que também não é uma questão de, não é só luta de classe, ou é isso, ou é, sabe, mas como que essa coisa colonial e como que essa coisa, como que a questão racial, ou né, a racialização, como traz o Ottaviani, como que ela é inerente às próprias relações de classe. É quase como se não desse para pensar nessa perspectiva que esses pensadores vão trazendo, a relação de classe fora dessa perspectiva racializada. Não dá para pensar o próprio capitalismo, talvez, fora dessa relação. Isso para mim é uma coisa, né? Eu que assim, tenho alguma familiaridade com autores marxistas e tal, isso para mim é uma oportunidade de pensar essas questões nessa perspectiva. Estou arriscando, não sei se está correto isso, né? Mas é alguma coisa que me pegou aqui nessa leitura e que me encanta a possibilidade de seguir pensando nisso, sabe? A famosa ideia da interseccionalidade, olha o português aqui morrendo. Mas eu fiquei matatuteando aqui, né? Como que seria pensar em identidades plurais, sabe? Porque me parece que o ponto todo é conseguir pensar em identidades não excludentes, sabe? Da maneira que nós podemos nos fortalecer nela, né? Tanto como indivíduos, como características específicas, assim, contra a noção. O problema é que atualmente a ideia de identidade ela é sempre excludente, né? Se você você não pertence a tal grupo, você está em contraposição a esse grupo. Eu não estou falando contra, mas é em contraposição, né? Você está numa posição diferente e alternada, né? Que não permite um certo fluxo entre as duas coisas. Gente, pensa em identidade como literalmente uma exclusão alheia através da autodeterminação, né? Não ao invés de pensarmos características dentro de um todo. Se a gente for
querer trazer um pouco isso para a reflexão ontológica, né? Que por mais que a gente tenha identidade, a gente compartilha da mesma ontologia. A gente pode fazer uma leitura bem grosseira por cima, né? Mas aqui, aparentemente, quando a gente tem identidade diferente, nós somos fundamentalmente diferentes uns dos outros. Né? O que, de fato, vai prevalecer a exclusão, né? Ao fim e ao cabo, né? Eu acho que a ideia do humano, a gente não conseguiu fazer ela valer a pena. A gente só reconhece a humanidade no papel. Mas a gente segue perseguindo. Bom, gente, alguém mais tem alguma coisa a comentar? Oi, gente, cheguei atrasado porque eu estava numa reunião para montar um programa de pós, que eventualmente alguns de vocês podem participar. Se der tudo certo, até dezembro sai. E que o Guilherme não estava semana passada, a gente está cogitando estudar a pedagogia do oprimido, Guilherme. A Yara comentou contigo? Não me comentaram nada, mas eu já de frente topo. Acho que vai ser muito bom. Por aí. Vai ser muito bom. Então é isso, gente. Eu vou estar quietinho porque eu cheguei, desci de Eu vou paraquedas, enfim. vou projetar aqui o cronograma. Nós estamos faltando uma pessoa para o dia 14/5. Alguém se sacrifica? 15 dias, gente. Alguém se Não, voluntaria? 20 dias. Lembrando que semana que vem não vai ter por causa do feriado, tá? E eu ainda vou insistir com o Davidson para ele participar desse momento aqui com a gente. Mas eu já insisti umas 5 vezes, né, gente? Chega um ponto que, né, a gente faz a parte da gente, né? Vou levar o silêncio como não, tá? Bom, gente, uma pergunta. Se o Davidson não conseguir, eu conheço um outro comentador do Fanão que pode vir conversar com a gente. Se você quiser. Nossa, que maravilha. Às vezes os dois, né? Eu vou mandar entre hoje e amanhã, eu mando de novo um e-mail. Vamos ver se até terça e quarta da semana que vem dá um retorno. Uhum. Né? Quem que é, Guilherme? Você não ouvia, fala que eu vou chamar o Lucas. É Lucas. Lucas? O Lucas de Gabriel. Você sabe quem é? Tá. Ele foi orientador do doutorado dele. O Davidson foi? Que legal. Vamos chamar, sim. Independente do Davidson, vamos chamar, a gente põe na agenda. Mas é isso, pessoal. O Guilherme, que está hoje Hoje é o mestre de cerimônias. Bom, gente, se você tem mais alguma coisa a comentar, exposições, por dizer, não. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês e até daqui 15 dias, porque nós não vamos nos encontrar semana que vem. Tchau, tchau, gente. Abração, pessoal.